O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Ontem o Evangelho, ele terminou dizendo que um grupo que estava ali ouvindo Jesus falar a respeito de toda aquela situação, de que aquele que não crer nele não vai estar onde ele estiver. Aí depois Jesus disse que ele é o eu sou, relembrando lá no passado que da sarça ardente, e aquele que não acreditar nele não vai se salvar. Aí o finalzinho do Evangelho termina dizendo assim: enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Aí hoje retoma dizendo, que Jesus se refere agora àqueles que passaram a acreditar. Aí ele diz: olha, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ele está falando para aqueles que disseram que acreditaram nele. E conhecereis a verdade. Deixa eu voltar. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha, se permanecer na palavra dele, será discípulo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quando Jesus fala deles serem discípulos, aí eles já mudam a conversa. Na verdade, o que é que aconteceu? Não aconteceu uma conversão. Eles acreditaram
em Jesus, vamos dizer assim, eles tiveram uma simpatia por aquilo que Jesus falou, mas não acreditou em Jesus na sua totalidade. Eles se simpatizaram com aquilo que Jesus falou e acreditaram naquilo ali, mas esse negócio de se tornar discípulo dele, não. Nós temos Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Ser discípulo de você? Não, isso não. Aí Jesus está dizendo, se vocês não acreditarem na verdade, e olha aqui, às vezes a gente interpreta aqui a verdade assim, porque nós estamos numa mentirinha ali, aí eu falo para outra pessoa que eu estava mentindo e agora eu sou livre. Não, Jesus não está se falando desse tipo de mentira. Ele está falando que é preciso acreditar na verdade. Ele é a verdade. É nele que deve-se acreditar. Não se deve acreditar em outros deuses. Não se pode acreditar em outras pessoas que se passam por deuses. Ele é Deus, é nele. Então, quando você, nós nos voltamos para Jesus e dizemos sim, de agora em diante, é a ti, é a vós, né? Falando no aspecto da Santíssima Trindade, mas de modo particular, na pessoa de Jesus que se revela. Quando eu digo que eu vou segui-lo, eu tenho que deixar todos os meus ídolos para trás. E aí eu me torno discípulo dele. E aqui começa o questionamento. Olha, você tem que ser livre. Mas quem é você para estar dizendo que eu tenho que ser livre? Você está dizendo que eu sou escravo? Não sou escravo, não, eu sou descendente de Abraão. Ah, mas se você é descendente de Abraão, então você deveria acreditar em mim, porque Abraão acreditou. Abraão é o pai da fé. E você não quer acreditar em mim? Aí vocês veem a questão da discussão, que João agora está dizendo assim, olha, ou pega meu para capar ou não. É isso que ele está dizendo. Esse negócio de dizer assim, eu sou de Jesus, só em alguns aspectos, ou melhor, simpatizar-se por Jesus apenas por alguns aspectos, e não na sua totalidade, naquilo que ele fala, na verdade que ele anuncia. Eu gosto dele, mas não dá. Ou é todo, ou não é. Não dá para ser meio discípulo. Tem pessoas que querem seguir Jesus sendo meio discípulo. Então, eles não se libertam. Eles ficam escravos. Depois eu vou falar para vocês entenderem melhor o que Jesus está dizendo aqui. Então, eles não querem de maneira nenhuma. Eles se sentem agora ofendidos, porque Jesus agora está se tornando mais do que Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus está dizendo, vocês são filhos de Abraão, eu sou filho de Deus, do Pai. Eu sou filho do Pai. Então, quando ele diz, eu sou filho do Pai, ele está dizendo, eu sou Deus. Você deveria se tornar filho meu também. Mas vocês não querem, vocês só querem saber de Abraão. Está vendo como era difícil para eles terem que acontecer aquela mudança? Tanto que assim, no mundo de hoje, nós encontramos religiões que se simpatizam com Jesus. Nossa, ele é um bom profeta. Ele é um ser iluminado. Já viu essa história? Ele é um ser iluminado. E fica só no iluminado. E não aderem a ele. E não deixam
as suas coisas para aderir a Ele, não o tem como Deus, como o Senhor, fica preso ao que os outros falam, ou melhor, àqueles que ele tem como os seus mestres, mas não vai atrás do verdadeiro mestre. As irmãs Fox foram elas que criaram o Espiritismo. E, ouvindo os barulhos em cima da parte da casa, né, na parte superior da casa, começaram a inventar que eram espíritos que estavam lá querendo se comunicar com elas. Bem, poderia ser rato fazendo barulho lá em cima, né? Poderia ser a porta, alguma janela que fica assim, mexendo por causa do vento. E nessa história, se eu não me engano, depois de 10 anos, já se tinha milhões de adeptos. Mas quem alicerçou bem isso aqui foi o Allan Kardec. E quando as pessoas vão lá, eu nunca fui, nem quero ir, não quero perder tempo com essas coisas, mas lá, se for lá, tem um quadro de Jesus Cristo lá. As pessoas se enganam. Agora, vai dizer para eles que Jesus é Deus. Não, Jesus é um ser iluminado, Deus não é. Por quê? Allan Kardec que disse. Mas o que é que Jesus disse? Ah, não sei. O que eu sei é o que Allan Kardec falou. Está vendo? É isso aqui. Tem simpatia, mas não adere ao que Jesus diz. Adere ao que o mestre deles dizem. E aí Jesus permanece no pecado. Está vendo? O pecado de não acreditar em Jesus, mas de acreditar em outros. A mesma coisa, vamos dizer assim, no protestantismo. Vamos lá para a questão da Eucaristia, porque os protestantes acreditam em Jesus, dizem que Jesus é o Senhor, mas eles não aderem à Eucaristia. Por quê? Ah, porque Lutero disse que não é. Ah, é Lutero ou é Jesus? Se tudo está na Bíblia, e lá na Bíblia está escrito, no capítulo 6 do Evangelho de São João, está isso bem claro, até na Bíblia protestante. Por que não aderem ao que Jesus diz? Eu sou o pão vivo do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Ele não está falando de pãozinho, ele está falando dele. Da transubstanciação. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Na próxima quinta-feira, não essa, da próxima semana, nós vamos celebrar a instituição da Eucaristia na missa da noite. Não, mas é Lutero que disse. Bem, quem é Deus? É Lutero ou é Jesus? Você vê que nós, católicos, nós sempre trazemos citações, por exemplo, Santo Agostinho que disse isso, né? Santo Tomás de Aquino disse aquilo, Santo Irineu disse aquilo. Mas o que nós estamos dizendo que Santo Agostinho falou, é o que Santo Agostinho falou, é o que Jesus falou. Não é algo que vai contra o que Jesus falou. Nós só reafirmamos, né, nessas pessoas, porque esses homens de Deus, eles lutaram pela fé católica. Muitos deles até deram a vida, mas eles não estão indo contra. Se Santo Agostinho dissesse assim, olha, que Jesus não está presente na Eucaristia, é óbvio que nós iremos dizer um herético, isso é heresia. Mas não é isso que ele falou.
Agora, eu fundamentar a minha fé em Jesus Cristo. Dizer, não é nem minha fé em Jesus Cristo, né? É gostar de Jesus Cristo, mas dizer assim, mas Marx falou isso. Foi Marx. E a gente vê, né, o que a teologia da libertação ela faz. A teologia da libertação não acredita na divindade de Jesus Cristo, não. Eles falam mais da humanidade de Jesus. Jesus, o revolucionário. Eles não acreditam nas curas, nos milagres. Quando fala de multiplicação dos pães, se fala que foi um momento fraterno ali que Jesus, junto com os outros, porque o povo estava com fome e deram comida ali, dividiram, mas não afirmam o milagre que Jesus fez. Quando falam de que Jesus curou o cego, pede para eles verem, eles fazem uma releitura da Sagrada Escritura, baseado no marxismo. Aí sabe o que é que eles dizem? Dizem assim, que não é que aquele homem, ele era cego porque ele não via a questão das classes do proletariado. O proletariado são os pobres, né? E a burguesia. Então, eles eram alienados, é isso que eles dizem, eram alienados. Aí, quando Jesus colocou, né, a saliva nos olhos, ou fez aquilo ali, aí eles enxergaram, passaram a enxergar assim, agora eu estou vendo que lá há uma classe superior, uma classe inferior. Olha, é isso que eles estão falando. Baseado em quem? Não na pessoa de Jesus Cristo, mas no que Marx falou. Marxismo puro. E aí acabam negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não simpatizam por Jesus e usam o nome de Jesus, dizendo que Jesus foi um grande revolucionário. A revolução que Jesus veio fazer foi essa: destruir Satanás. Essa é a revolução que Jesus veio fazer. E nos dá a vida eterna, porque Ele é Deus. E destruiu o pecado, que consiste em não acreditar nele. E por não acreditar nele, aí fica essa baderna toda aí no mundo. Aí nós vamos vendo que as pessoas, elas acreditam em Jesus naquilo que é da sua conveniência. Vocês pensam que é fácil acreditar em Jesus e ter algumas coisas que eu queria fazer e eu não faço, não posso fazer porque Ele não quer? Mas por amor a Ele, e sabendo que isso é para o meu bem, eu abandono, eu deixo de lado? Não, aí eu faço, eu creio em Jesus, mas isso aqui, Jesus, eu posso fazer, né? Porque o Senhor é misericórdia e perdão. E aí nós vemos essas questões de aborto, essa questão de ideologia de gênero, simpatizam-se com Jesus, gostam de Jesus, mas Jesus, mas eu tenho direito, né, de escolha, eu posso ser Josefa, que eu sou José, né? Eu posso ser Josefa. E aí tomo hormônio, né, para que tudo possa crescer dentro de mim, e vou lá no cirurgião e diz, corta o que tem que cortar. Mas Jesus, não, mas Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Porque Jesus deixa nós sermos livres. Sim, livres do pecado, sim. Nós temos que nos livrar do pecado. Não é nos prender ao pecado.
Por isso que nós, católicos, nós não somos simpatizantes de Jesus. Por que nós não somos simpatizantes de Jesus? Porque nós cremos em Jesus na sua integridade, na sua natureza humana, na sua natureza divina. Nós acreditamos naquilo que ele fala. Amanhã nós iremos comemorar, né, a solenidade, que eu tinha até esquecido, que eu falava que era só São José, né? Mas amanhã nós vamos comemorar a solenidade da Anunciação do anjo, a Virgem Maria. E ali o Verbo divino se faz carne. Ou seja, Deus, que é Espírito, agora ele adquire uma natureza humana através de uma mulher. E nós acreditamos nisso. E que essa mulher é mãe dele, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, nem mãe do Espírito Santo, mas é mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. E nós acreditamos nisso. Não, nós cremos, mas ela não é mãe. Tá vendo? É tudo pela metade. Aí Jesus disse: vocês permanecem no pecado. Permanece. Vocês não são livres. E vocês precisam ser livres. Livres para ser totalmente meu. Olha como é que termina a primeira leitura de hoje, né? Olha o que é ser firme em Deus. Aí Nabucodonosor começa com aquela história que todo mundo tem que se dobrar diante dele. Aí os ministros dele começam a perceber que esses três homens, né, Sidraque, Misaque e Abedênego, eles não se dobram. Aí começam a questionar, aí mandam, aí chega lá e diz: agora se dobre. Aí ele diz: não, nós não vamos nos dobrar. Aí prendem ele e colocam eles para morrer. Porque eles não aderiram ao decreto civil. Que o decreto dele é o divino. É o que Deus diz, está dito. Não o que os homens dizem está contra o que Deus diz. Aí chegam lá, né? Na fornalha, veem que os dois não morrem, encontram ainda um homem lá circulando no meio dele. Aí depois Nabucodonosor se dobra e diz assim: bendito seja o Deus de Sidraque, de Misaque e Abedênego, que enviou seu anjo e o libertou, e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar. Eles transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Quando nós verdadeiramente acreditamos que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele é nosso Salvador, até a vida nós renunciamos para sermos dele. Imagine num mundo onde os decretos vão ser feitos, e nesses decretos vão dizer assim: não, Jesus, ele é um iluminado, aí coloca Jesus no mesmo patamar de muitos outros, e nessa religião única aí, todo mundo tem que se dobrar, não a Jesus Cristo, mas àquele que se coloca. E quem ficar com essa história de ficar seguindo esse tal de Jesus Cristo, vai morrer, vão matar, vai ser preso. Aqueles que creem integralmente, que acreditam não pela metade, vão dizer: nós não nos dobraremos diante desse Deus que você criou. O nosso é Jesus. Jesus é o nosso Deus. E aí vão morrer. Só que para eles é assim: eles matam, mas não matam. Só ajudam, só antecipam a entrada no céu para viver com Deus.
termino dizendo assim, porque eu estou falando para os católicos, né? Você é um católico de verdade mesmo? Você acredita em Jesus e no que ele ensina? Ou você tem algumas coisas que você diz, isso aqui não, para a sua conveniência? Fica só pela metade. Você acredita realmente na presença de Jesus na Eucaristia? E eu tenho dito aqui para vocês, olha, o que diferencia a Igreja Católica de qualquer religião, até dos protestantes que dizem acreditar em Jesus, e eu não estou negando que eles não acreditam, mas só não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia, pela metade. E por que não acreditam? Eu vou repetir, porque Lutero disse. Lutero nasceu da Virgem Maria. Ele veio do céu. Foi ele que foi crucificado na Sexta-feira Santa. E no terceiro dia ele ressuscitou. Foi ele. Foi ele que os profetas todos, quando se referiram, que foi passando pela história da salvação, quando Deus disse para Abraão que dele viria a descendência, então foi ele. Quando tem lá, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, aí fala, né? E Lutero nasceu da Virgem Maria. A quem é o Cristo? Eu não sei como é que tem tanta cegueira. Você olha, lê, está escrito ali, está dizendo que Jesus ali, ele está dizendo, eu sou o pão da vida, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Lê, mas faz na cabeça assim, mas não foi o que Lutero disse. Lutero é seu Deus bendito. O nosso Deus é Jesus Cristo, foi ele que falou. Estou falando para os católicos, para não entrarem nessa onda, porque tem muitos católicos entrando nessa onda aí, viu? Quem quiser ser, que seja. Problema. Eu acho não, estou dizendo que você não deveria entrar nessa onda. E aqui está a diferença. Quando o ostensório é colocado em qualquer lugar, e dentro do ostensório está a hóstia consagrada, todo católico se dobra dizendo, é Jesus. Se não tiver consagrado, não se dobra não, porque não foi consagrado. É Jesus. Mas como é que você se dobra diante daquele pão? Não é pão não, você não viu ele dizer que é a carne dele, que é ele? Você não viu ele dizer que... ele disse, mas Lutero disse que não é. Bem, mas ele disse que é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.